Converso agora com o médico veterinário e diretor de operações da The Reus Nutrição Animal, o Henrique Fernandes. Henrique, bom dia. Bom dia, tudo bem, Tavinho? Tudo bem, vou falar com você mais uma vez. Dessa vez aqui ao vivo, nós estamos sem máscara, mas guardando o devido distanciamento. E sempre que nós estamos sem máscara é porque nós estamos no ar. Fora do ar, todos aqui trabalham com máscaras, inclusive na circulação pela Band como medida de prevenção da Covid-19. Bom, fala um pouquinho da The Reus, é uma empresa holandesa de nutrição animal. Conta um pouquinho da história dela antes da gente falar um pouquinho do trabalho e das aquisições que vocês estão tendo, focando o setor de nutrição animal no Brasil nesse momento. Perfeito. Bom dia mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Gostaria também de parabenizar o canal aí pelos 16 anos, né? Obrigado. Foi feito semana passada. A The Reus é um grupo holandês, como você disse. Ele foi criado em 1911. Na Holanda. Então, 110 anos atrás, né, completou esse ano, e começou na área de cerealista, ele trabalhava com moinhos de trigo. E ao longo do desenvolvimento da empresa, ela entrou nesse ramo de nutrição animal. Então, ela fez um desenvolvimento dentro do mercado holandês até os anos 2000, onde saiu de 0 a 1 milhão de toneladas de ração produzidas ao ano. E depois do ano 2000, começou a internacionalização da empresa. Então, ela começou a explorar mercados fora da Holanda, onde hoje a gente tem em torno de 9 milhões de toneladas. Então, em praticamente 21 anos de trabalho de internacionalização, a gente saiu de 1 milhão de toneladas para 9 milhões de toneladas. Ela continua sendo uma empresa holandesa no Brasil e aqui a gente sabe que a colônia holandesa é muito grande, está muito ligada ao agronegócio em diversos núcleos. Tem lá em Castro, no Paraná, tem aqui em Olambra. A The Reus está onde? A The Reus está localizada com seu escritório corporativo aqui no Brasil, em Campinas. Ela está hoje com 6 indústrias espalhadas, né, no Brasil. No mundo, nós estamos presentes em 20 países com indústrias, com mais de 80 fábricas. E nossos produtos estão em 75 países no mundo afora. Bom, nutrição animal faz parte aí do tripé de obtenção de melhor produção, tanto em quantidade como em qualidade, de proteína animal. Qual é o foco da The Reus e por que vocês são excelência em produção de rações para a produção de proteína animal? Exato. A gente sabe que a nutrição animal corresponde a grande parte do custo de produção, né? 70%. 70%. Hoje, esses números são um pouco diferentes por causa dos custos das commodities. Mas é a grande oportunidade da gente fazer um bom trabalho dentro da produção de proteína animal. Então, a nutrição animal ela vem como o combustível para poder fazer com que toda a cadeia tenha a melhor produtividade no melhor custo possível. É aquele tripé, sanidade, genética e nutrição. Se você tiver genética e não tiver nutrição, não adianta nada. Não adianta nada. Tem sanidade, tem genética, não tem nutrição. Tá. Tem nutrição, não tem genética. Exato. Então, fazer as três na coisas. verdade, tudo é um conjunto. Tá. Nós também enxergamos a cadeia como um conjunto. Não adianta a gente ter só uma nutrição boa, a gente tem que ter todo um conjunto. E a The Reus se preocupa de estar muito próximo ao produtor, ao cliente dela. A gente sempre tem uma visão de longo prazo. Isso veio com a cultura holandesa, de sempre olhar no longo prazo e estar muito próximo ao nosso cliente, porque o sucesso dele é o sucesso da empresa. Bom, os holandeses são um exemplo de produção, né? Porque a dificuldade de espaço criou uma otimização na produção, assim como os japoneses. Por isso, esse zelo, esse cuidado muito grande com relação ao resultado final obtido. E a gente sabe que o que importa é a lucratividade do fazendeiro, né? Então, não tem como a gente não proporcionar isso para ele se a gente não estiver perto. Então, o nosso trabalho ele vem através de uma venda consultiva, onde todos os nossos vendedores são técnicos também, e eles estão presentes no dia a dia. Claro que nesse momento de pandemia foi um pouco mais difícil, mas a gente conseguiu fazer com que a gente estivesse próximo do cliente e manter a sua lucratividade do jeito que ele planeja. Tá. É um momento difícil, como eu falei, agora as commodities estão num preço absurdo, mas a gente não olha isso como um problema, a gente olha isso como uma oportunidade. É ali que a gente pode fazer diferença e trazer para o nosso cliente a sustentabilidade do negócio dele. Bom, então vocês não têm pacote pronto, são soluções individuais, Exato. Pelo que eu estou vendo. E como é que eu resolveria o meu problema hoje em dia com o preço das commodities do jeito que está? Bom, e aí eu também pergunto, vocês, a produção de ração animal, de ração para proteína animal, você tem bovinos de corte, bovinos de leite, você tem suínos, você tem aves, você tem peixe, você tem pets. Vocês atuam em todas as áreas? A gente atua em todas as áreas. A gente, claro, tem um foco maior nas áreas de produção de proteína animal.
A gente também tem um trabalho forte na área PET, fornecendo premix para as indústrias de ração PET. Inclusive, a gente tem uma fábrica dedicada para isso, com uma fábrica linha branca, sem contaminação nenhuma com antibióticos, para dar exatamente o resultado que o cliente pede. Então, a gente olha para o mercado para desenvolver as nossas soluções. E como você falou, não existe uma receita de bolo para tudo. Tá. Existe a customização do seu trabalho junto ao cliente. A gente não vende um produto, a gente vende uma solução. Tá, vamos para um exemplo, vai. Eu tenho um rebanho que produz leite, sou produtor de leite. E aí eu preciso que minhas vacas produzam mais. Uhum. E se eu quero que elas produzam mais, eu tenho que nutrir melhor e tenho que melhorar a alimentação. No preço que está a soja e está o milho, eu estou meio desesperado aqui, sabendo como é que eu vou conseguir produzir, porque o preço de venda não acompanha. O que você faria, por exemplo, num caso desse? É um exemplo utópico, Exato. mas... Ok, mas é um ótimo exemplo. Nutrição inteligente não é nutrição de excessos, é nutrição com a correta combinação entre os seus ingredientes e nutrientes. Então, quando a gente usa matérias-primas alternativas para compor uma dieta, seja uma ração própria nossa ou a ração feita na fazenda, nós, com o conhecimento adquirido nesses 110 anos, nós não fazemos produtos à base de milho e soja. Porque a base de milho e soja, além de ser caro, não é a melhor combinação de ingredientes. E que base que vocês usam? Então, a gente usa várias outras matérias-primas. Por exemplo, o DDGS, que é uma matéria-prima nova para o mercado brasileiro, e eu estou aqui para te falar que é a matéria-prima do futuro. O que é o DDGS? O DDGS é um subproduto da produção de etanol a partir do milho. Né? O Brasil era muito forte em produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Agora entramos também no etanol de milho. Que é um negócio já bem desenvolvido nos Estados Unidos. E o que sobra lá? É um farelo? Sobra uma série de vários produtos, mas depois da extração do carboidrato do milho para fazer o etanol, você tem a parte proteica, você tem ali o resíduo, que é um resíduo de alto valor agregado, que a gente pode usar da melhor forma dentro das dietas. E o nosso conhecimento trouxe resultados em cima de combinação de diferentes ingredientes. Se eu pego uma ração hoje com a correta combinação de diferentes ingredientes, ela dá um resultado, inclusive, melhor do que a milho e soja puro. Então, a gente não precisa ficar preso às commodities que estão ali mais disponíveis. Não, a gente tem que procurar as melhores opções. E aí, cada região tem uma característica diferente. Sim. Por isso que a importância do técnico estar presente junto ao cliente para identificar ali naquela região quais são as melhores oportunidades. Hoje não existe mais só venda, né? Hoje existe a customização e o trabalho do técnico como consultor e da própria empresa que coloca os produtos como consultora e praticamente uma associada em visualizar e trabalhar pelo crescimento do cliente. Isso é a venda consultiva. Estar realmente próximo dele, identificar as oportunidades de mercado, mas principalmente aplicar aquele conhecimento que a gente adquiriu nesse tempo todo para poder fazer diferença lá na ponta. E com isso desenvolver também as inovações. Então a empresa tem desenvolvido vários conceitos nutricionais, entre eles o Caliber na área de gado de leite, Romel, Cugaldos, em suínos e aves, respectivamente. Tem uma linha de produtos chamada Mubi, que é um suplemento à base de melaço para ruminantes, que faz com que a gente consiga ter melhores resultados usando menos recursos. Porque uma das preocupações da empresa também é com a sua responsabilidade corporativa social. Tá. Então, a gente não está só preocupado em dar resultado, a gente está preocupado em dar resultado de forma sustentável. E mesmo porque toda proteína vegetal utilizada, no caso da produção da proteína animal, visa conversão em carne, conversão em leite, etc. e tal. Bem-estar animal, saúde, qualidade de sanidade, bom crescimento, etc. e tal. Né? Esse é o caminho. E a gente sabe que toda proteína vegetal é boa, depende da forma como você aproveita ela. Talvez a gente até pudesse comer um pouco de capim ou alfafa se houvesse um jeito de manipular isso para a gente. Mas, por enquanto, eu prefiro uma boa picanha e um bom arroz e feijão. Eu estou nessa também. Mas para os animais a gente pode fazer esse trabalho, né? E é o que vocês fazem. Eu acho que esse é o princípio importante da gente ressaltar aqui, que é como eu transformo um ingrediente ou uma proteína de baixo valor agregado em uma alto valor agregado, que são as carnes, né? Esse é o segredo de $1 milhão. Exato. Então, e isso faz com que a gente, em vez de usar um recurso rico, por exemplo, igual o milho e a soja, vamos usar subprodutos. Claro. Vamos transformar aquilo de menor valor numa coisa que tem mais valor. E como você disse, conseguindo resultados melhores, inclusive, do que utilizando diretamente o milho ou a soja, que estão aí com preços altíssimos. E aí eu queria reforçar também o foco que a gente dá na sustentabilidade. A gente está fazendo todo esse desenvolvimento da empresa, a gente cresceu muito nos últimos 8 anos, que é a presença da Derreus no Brasil,
mas a gente também está preocupado com o futuro. Tá. Então, a gente tem investido em ações de responsabilidade social, ou que a gente chama na nossa empresa de responsible feeding. Me dá um exemplo. Por exemplo, existe um grande projeto chamado Black Jaguar, que é o reflorestamento do Rio Araguaia. Black Jaguar é a nossa onça pintada. É a nossa onça, exatamente. Tá. Então, é um grupo que fez esse trabalho, a gente tem apoiado bastante como patrocinador esse projeto, e a gente vai, junto com outras empresas também, fazer o reflorestamento de 20 quilômetros à direita e à esquerda da margem do rio. 20 quilômetros é uma boa durante distância. todo o percurso do rio. Tá. Então, a gente não quer só usar de forma inteligente os recursos naturais, mas a gente também quer devolver ao meio ambiente o que precisa ser feito para ter a sustentabilidade. E esse é um conceito mundial de vocês. Sim, isso faz parte dos pilares corporativos nossos. E a gente tem uma série de projetos, esse é um deles, que visam trazer ou devolver um pouco à sociedade o que a gente pode oferecer para poder trazer essa sustentabilidade. Muito bom, Henrique. Obrigado pela presença. E para quem quiser saber mais sobre a The Hills, qual é a internet? Então, que acesse o nosso website, um website que a gente até refez ele agora esse ano, é www.deheus.com.br. Existe a versão brasileira, que é .br, e a versão corporativa, que é o .com. Você me fez lembrar um negócio que aconteceu agora de manhã. Eu saindo de casa, a minha neta estava lá, chegou com a minha filha, aí ela falou assim, eu vou, compra para mim não sei o que lá na padaria, tal. Aí eu falei, tá bom, porque aquilo que você disse, a gente não precisa de excesso de alimentação, a gente tem que saber o que precisa. Aí eu cheguei, entreguei para ela, falei, trouxe isso agora tchau, acabou. Mas eu queria mais tanto, então eu falei, você não precisa, está em fase de crescimento, mas não precisa de tanta proteína assim. Exato. Queima essa, depois a gente põe outra aí, porque senão o negócio complica. O negócio é nutrição de inteligência, não de excessos. Exatamente. O excesso nunca fez bem para ninguém e em nada. Exato. Obrigado pela participação aqui e a gente aguarda. Em qualquer novidade, comunica para a gente. Henrique Fernandes, o diretor de operações da The Hills Nutrição Animal. Forte abraço. Obrigado.